Nós ouvimos no Evangelho, certa vez, Jesus dizer que ele não veio abolir a lei, a antiga lei, a lei do Antigo Testamento, mas ele veio aperfeiçoar a lei. Eu entendo que hoje, no texto de hoje, Jesus está num desses momentos, aperfeiçoando a compreensão da lei, ou fazendo uns ajustes na compreensão que se tinha da lei. Sobretudo, de uma concepção religiosa, cultural, muito presente no tempo dele, presente na cultura dos judeus, que tinha o nome de tese deuteronomista, exatamente porque remete lá ao livro do Deuteronômio, que é o último dos livros daquele primeiro grupo que a gente chama de Pentateuco, do Antigo Testamento. O que afirmava essa tese deuteronomista? Qual é a concepção que está ali, que de alguma forma hoje Jesus está aperfeiçoando? Segundo o homem do Antigo Testamento, e isso chegou até Jesus, se alguém tinha saúde, se alguém tinha posses, riqueza, bens, e se tinha posteridade grande, muitos filhos, é porque Deus abençoou muito aquela casa, aquela pessoa, aquela família. Não necessariamente, mas nada de mal em afirmar isso. É possível, pode ser. O problema maior da tese deuteronomista é a conclusão que se tirava daí, que é o contrário. Se alguém não tem saúde, por exemplo, padece de uma enfermidade, se tem algum tipo de dificuldade financeira, não foi abençoado com bens, patrimônio, riquezas, e se não tem grande posteridade, muitos filhos, era sinal de que a bênção de Deus tinha se retirado. Em alguns casos até a equação era: Deus amaldiçoou, por isso não os filhos, por isso não a saúde do corpo, por isso não. O livro de Jó ilustra bem isso. Quando Jó foi tentado pelo demônio, que Deus permitiu, o que foi tirado de Jó? Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens e ele perdeu a saúde do corpo. A tese deuteronomista está ali, já começa a ser questionado um pouquinho no livro de Jó, depois mais à frente no livro do profeta Isaías, mas ainda no tempo de Jesus ele está mexendo com isso, ou seja, que isso estava muito enraizado na cultura religiosa dos judeus. Eu lembro de uma ocasião também no Evangelho que uma vez trouxeram a Jesus um homem que nasceu cego. Eles trouxeram o cego de nascença e perguntaram para Jesus assim: quem foi que pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse assim? O que está por trás dessa pergunta? A ideia de que se há um mal físico ali, a impossibilidade de ver, tem que necessariamente alguém ser culpado. Ele mesmo impossível, ele nasceu assim. Então, pelo menos os pais, entendem? E Jesus responde: nem ele e nem os pais dele. Nessa ocasião, mais uma vez, remando contra, tentando melhorar um pouco essa ideia da tese deuteronomista. Por que eu digo isso? Porque o Evangelho de hoje mostra o encontro de Jesus com um jovem rico, um homem que é rico. Algumas variantes desse texto nem dizem jovem, dizem homem rico. Outra de hoje diz jovem rico. Se ele era rico, presume-se a princípio ali que era um homem admirado por quê? Era abençoado por Deus, certamente tido como virtuoso, um homem que tinha, em virtude da riqueza e do que afirmava a cultura religiosa do tempo, um pouco da tese deuteronomista, presume-se ali um homem, então, tido, do ponto de vista das pessoas, social, como um homem justo, um homem reto, um homem bom, um homem admirado, daí por diante. Ele se aproxima de Jesus e
há duas abordagens de Jesus. A primeira não é boa. Jesus é um pouco duro com ele, no limite da grosseria. Jesus foi um pouco firme com ele. E a segunda muda completamente. Há uma mudança total na maneira como Jesus aborda. No primeiro momento, ele se aproxima de Jesus e diz: Bom mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Segundo alguns estudiosos, por exemplo, a resposta nesse primeiro momento de Jesus foi muito dura, né? Jesus diz assim: por que você está me chamando de bom? Só Deus é bom. A princípio ele se aproxima com alguma cordialidade. Por que responder desta forma? Mas, segundo alguns estudiosos, primeiro, Jesus está dizendo ali: você está me chamando de bom sem ter claro o conceito de bom. O que é bom para você pode não coincidir com aquilo que seja bom para mim. Primeira. Segunda possibilidade que eu acho interessante. Talvez naquele momento ele tenha mais desafiado Jesus, dizendo assim para Jesus: ó, eu sou um cara virtuoso. Veja se você encontra em mim alguma coisa, alguma falha, algo que me impossibilite da vida eterna. Vocês se entendem? Ou não entendem? Se o espírito é esse, de alguma forma ali ele está desafiando Jesus. Todo mundo entende que eu sou bom? Todo mundo entende que Deus me abençoou? E você não vai entender desta forma? Vai encontrar alguma coisa que ainda me falte? Jesus, então, aborda dessa primeira forma. Todo mundo entendeu? Então, Jesus aborda de maneira muito firme, talvez por isso. Pelo caráter, assim, certa presunção, possibilidade de um desafio ali a Jesus. Jesus diz: olha, você já conhece os mandamentos, cumpra os mandamentos. E pronto. Não precisa estar me perguntando, fazendo essa firula toda na frente de todo mundo. Cumpra os mandamentos e pronto. Aí tem um elemento que muda a abordagem de Jesus. Porque, surpreendentemente, ele diz para Jesus: eu já cumpro os mandamentos. Por exemplo, quando eu olho para esse texto, eu acho que esse camarada é muito melhor do que eu. Porque, de vez em quando, a gente não deixa de cumprir, não é isso? Falha no cumprimento de um dos mandamentos. E ele teve a coragem de dizer diante de Jesus: eu já cumpro os mandamentos. O texto do Evangelho ressalta de uma maneira muito, muito bacana, espetacular, dizendo assim: depois que ele diz isso para Jesus, Jesus olha para ele com amor, é o que está dito lá no texto. O olhar de Jesus, narrado pelo texto, antes a abordagem, não fala de um olhar com amor. Mas depois que ele diz para Jesus que ele cumpre os mandamentos, Jesus faz uma espécie de radiografia, eu acho que até é mais detalhado, uma ressonância magnética da alma do camarada. Atravessa a história, olha o cara por dentro. Isso é olhar com amor. Jesus atravessou com o olhar dele de amor e viu que era verdade. Havia ali muita virtude. Havia ali, no simples fato dele ser um cumpridor de todos os mandamentos, um homem excepcionalmente virtuoso, religioso, um homem de fé. Mas quando passa a radiografia do olhar com amor, aí Jesus é capaz de ver as coisinhas pequenas. Ao passar a radiografia do ser olhado com amor, ser olhado por dentro, ser atravessado pelo olhar de Jesus em toda a sua história. Outras personagens bíblicas, por exemplo, lembra de Zaqueu, que Jesus olhou em cima da árvore? Aquele olhar mudou tudo, né? Quantas pessoas foi assim? O olhar que
um olhar com amor que radiografa por dentro, que atravessa por dentro. Jesus então olhou para ele e disse: uma coisinha te falta. Mais uma vez eu acho que esse cara é muito melhor do que eu, porque para mim Jesus diria: falta um monte de coisa. E para ele Jesus diz: uma coisa te falta. Passei aí um scanner e vi que tem uma coisinha que te prende, que não te permite ser totalmente livre para Deus, que não permite ao seu coração dizer: eu posso te seguir, eu posso caminhar contigo e ser livre. Jesus diz: vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e vão embora. Vem e segue-me. E aí o texto diz, né, na contra-expectativa, porque em geral esses textos, eles terminam assim: o cara segue, larga tudo e vai atrás. Lembra de Pedro, Tiago, João, os irmãos lá? Jesus diz: vem, deixa a barca, deixa a rede, e eu farei de vocês pescadores de homens. Conclusão do texto: os caras deixaram tudo e foram atrás. São Mateus, que estava ali, ó, trabalhando na coletoria de impostos, Jesus diz: vem e segue-me. Ele levantou e foi. Então, quebrando toda a expectativa dessas narrativas de chamado, de vocação, de convite, de ser olhado por dentro com amor e atravessado por esse convite de Jesus, diz o texto que o jovem ficou triste, porque ele não tinha coragem. Botou na balança: Jesus me chama, meu aprisionamento é isso aqui. Jesus, segue o teu caminho que eu vou seguir o meu. Ao botar na balança, pesou mais aqui do que aqui. E ele não, né? Eu fico pensando que, por exemplo, se ele tivesse dito sim, talvez ele fosse São Fulano, um dos seguidores de Jesus. Talvez tivesse uma igreja, o dia dele, para a gente celebrar o dia daquele jovem rico que deixou tudo para seguir Jesus, como depois fez São Francisco, anos depois, né? E a gente celebra São Francisco, um jovem rico italiano, celebramos na semana passada, que deixou tudo para seguir Jesus. Esse camarada não conseguiu dar este passo. E eu também fico pensando de como alguns momentos não voltam na vida da gente. Como é preciso ter, como diz a primeira leitura, peça a Deus sabedoria. Senhor, me dê a sabedoria, que não me falte sabedoria, porque algumas decisões em alguns momentos da nossa vida são para sempre. São para sempre, para o bem, mas infelizmente, quando equivocadas. Como é importante que em alguns destes momentos não nos falte a sabedoria para saber decidir, para saber escolher. Quem aqui na vida já se arrependeu de uma decisão que tomou? Se eu pudesse, eu levantaria as duas pernas e os dois braços. Muitas vezes. Não? Algumas, graças a Deus, a gente teve, a vida deu um giro, e aí de novo apareceu a oportunidade e a chance da gente tomar a decisão, e aí a gente vai lá e, lá atrás eu decidi errado, agora eu vou decidir certo, não vou repetir não, né? O povo antigo diz que errar é humano, e persistir no erro é? Então eu não vou errar de novo, aprendi. Mas em algumas situações, essa oportunidade não nos é dada. Eu imagino que, por exemplo, para o jovem, esse jovem, né? A gente não sabe disso. Talvez a gente possa saber disso depois, mais tarde, na eternidade. Mas como foi para ele viver o resto da vida pensando que um dia Jesus passou pela vida dele, chamou e faltou coragem para ele para ir? Como é que deve ser isso para ele?
Como é que deve ter sido isso para ele? E eu entendo também que a palavra de hoje, além de chamar a atenção para essa coisa do ser radiografado por dentro e ouvir de Jesus, o que falta para mim? Onde é que eu preciso ajustar? Qual é o parafuso que eu preciso apertar? Qual é a aresta que eu preciso aparar? Qual é a coisinha a ajustar? Que tem a ver com o que Jesus diz, uma só coisa te falta. Para o jovem rico, pode ser que ele diga para a gente, umas coisinhas te faltam, ok, vamos lá? Mas além disso, tem a questão do Jesus, me dê sabedoria, coragem, para quando estiver diante de situações importantes, capitais, desta natureza, decisões que são sérias, decisões que são para a vida, decisões que não me falte esse discernimentozinho para tomar a decisão certa, para dar o passo certo, que eu seja assistido por Deus, inclusive, para tomar esta decisão. Vou terminar voltando àquilo que Jesus diz para o jovem rico: uma só coisa te falta. Eu imagino que esta semana seja a semana da gente, na nossa reflexão, abrir os ouvidos para ouvir de Jesus o que falta corrigir, o que nos falta. O que falta para a gente seguir Jesus? Não vamos deixar isso morrer hoje. O tema de domingo é um tema de reflexão para a semana, para a 28ª semana do tempo comum. Vamos deixar isso ecoar um pouquinho durante a semana. Essa palavra me incomodou tanto ontem, quando eu sentei para preparar, eu escutei tanta coisa que eu percebo que precisa mudar. Algumas direções que precisam mudar. Não? Toda vez que a gente se deixa olhar com amor por Jesus, como ele olhou para aquele jovem rico, a gente escuta, uma coisa está te faltando. Toda vez que você se permite ser olhado por Jesus assim, a gente tem sempre a oportunidade de escutar aquilo que a gente precisa corrigir. Deixe Jesus olhar para você assim, olhar com amor por dentro, olhar radiografando, olhar atravessando a nossa história toda, olhar para chamar, para segui-lo, para ir com ele. E vamos ouvir com carinho o que é que nos falta. Todo mundo entendeu? Claro que acharam que eu fosse terminar, né? Claro que isso dá uma desmontadinha às vezes na gente, né? Nem sempre é bom escutar isso aí, né? Às vezes dá uma desmontada, porque mexe em alguma coisa que às vezes dá uma desestruturada, assim, no sentido da gente ter que reorganizar as coisas, refazer as coisas, mudar as coisas. Então não importa, faça, mude, reorganize. Não vamos padecer da falta de coragem daquele rapaz que Jesus diz, vamos, cara, e ele falou, não dá, não, nem tenho coragem de deixar isso aqui não tenho coragem. Vou terminar por aqui, acho que meu recadinho está dado. Vamos ficar de pé, professar a nossa fé.